Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que tá a performance do nosso robozinho de Scalper no 30 segundos, um robô que eu mostrei num dos últimos vídeos aqui, e que a gente está ainda fazendo alguns testes nele, né? Eu quero mostrar como que tem sido o desempenho dele nos últimos pregões, na verdade nos últimos 30 dias, né? Eu coloquei ele para rodar, acho que a partir do dia 20, e eu quero mostrar para vocês como que tá aqui. Eu vou mostrar para vocês a performance desse aqui. Esse aqui foi o resultado de hoje, que é o resultado total do dia. Lembrando que é o mesmo robô, né, só que são várias versões, várias configurações aqui pra gente ver o que você sai melhor. Essa daqui é a configuração padrão, com 3 contratos, mas ela ainda não tem se mostrado muito eficiente no longo prazo. Ainda estou fazendo alguns ajustes nela, e ajustes e correções, né, para que a gente consiga melhorar o desempenho do robô. Então eu quero mostrar para vocês esse daqui, ó, um contrato apenas e 110 de ganho como meta do dia, para que vocês possam ver como que ele tem se comportado. Até o momento, ele é o que tem tido um desempenho maior, aliás, um desempenho melhor até o momento. Esse aqui foi o resultado de hoje, ó, ele bateu a meta aqui, era meio-dia e 40 mais ou menos. Então, deixa eu puxar aqui, eu vou colocar, então o mensal ele não vai puxar tudo, deixa eu puxar aqui, vou colocar os últimos 3 meses aqui, aí ele vai puxar a data que a gente iniciou os testes aqui. Então, vou esperar ele carregar e ele já vai puxar o relatório aqui pra gente. Pronto, aqui. Esse é o relatório então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, dia 20/6 a gente deu início aos testes nesse robozinho aqui com essa configuração, né, com um contrato e com a meta de 110 de ganho. E o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir a configuração dele aqui. Eu vou ter que ir na outra tela, mas enfim. A configuração dele é a seguinte, é um contrato, como eu falei, 110 é a meta diária dele, e a meta de perda diária dele é 150 de loss diário. Então, a gente vê aqui, olha, teve um drawdownzinho aqui, a gente está vendo a curva de performance dele aqui, e eu vou estar abrindo as operações também ali para a gente ver como que foi. Então, a gente tem aqui desde o dia 20 até o dia de hoje, dia 21. Lembrando que um dia, na semana passada, inclusive, acho que foi isso mesmo, foi no dia 16, ó, você vai ver aqui, ó, que não tem operação aqui no dia 16, eu acabei esquecendo de ligar o robô aqui para poder fazer as operações, então eu não sei se deu gain ou se deu loss nesse dia 16 aqui, mas fora isso, todos os outros dias ele tá funcionando aqui, ele tá ligado o tempo todo aqui. Então se a gente ver quantos dias ele operou, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dias operados a gente tem aqui, a gente tem 20 pregões executados aqui. Então, basicamente 30 dias corridos, né, e 20 dias de pregões, que é mais ou menos o que a gente tem durante um mês inteiro aí, entre 20, 22 dias, 23 dias de pregão. Então, vamos lá, as estatísticas desse robô. Ele está com uma taxa de acerto de 70,83%. Esses daqui são os custos de 24 operações que ele realizou nesse período. E aqui o lucro bruto, o lucro resultado aqui sem os custos, né, sem descontar os custos, e aqui sim o resultado líquido. E um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, tá vendo esse dia aqui de 250, o que acontece? Como eu falei para vocês, o limite de perda diária dele é R$150, só que por algum motivo aqui eu acabei me esquecendo, porque o robô padrão com 3 contratos ali, o limite de perda diária dele é 250, né? Então como eu fiz uma cópia dele e mudei somente a quantidade de contratos, e mudei o alvo dele para 110, de reduzir o alvo, né, porque o padrão ele não tem alvo fixo ainda não foi estabelecido. E então o que acontece? Eu acabei esquecendo de mudar aqui o valor, né, do stop diário. Então nesse dia aqui ele atingiu 250, então foi aí que eu percebi que estava errado. Então se tivesse 150, aqui seria R$100 a mais, então aqui seria 1.073,80. Então, isso também sem considerar o de pregão do dia 16 aqui na semana passada, que eu não sei se deu gain ou loss, né? Mas, mesmo desconsiderando aqui, seria 1.073. Mas por um equívoco aqui, por um erro, uma falha aqui, acabou ficando 250 de perda aqui, nesse dia que ele atingiu. Nos outros dias, ó, o único dia que ele atingiu o limite de perda diária aqui foi nesse dia aqui, no dia 14, na semana passada. Os outros dias, aqui ele fechou negativo no dia 1º, mas ele não atingiu. Aqui ele atingiu 132, fechou negativo, mas chegou bem perto do limite de perda diária. Aqui ele fez 98, aqui foi o dia que ele atingiu. Aqui no dia 17, na semana passada, ele teve uma operação com stop, depois 2 ganhos, 2 operações que deu ganho, e mais uma operação aqui que deu stop. Então nesse dia que ele não bateu nem a meta do dia, até 1 da tarde, ó, que é o horário que ele roda, que eu deixo ele ligado,
ele não bateu nem a meta do dia, mas também não bateu a meta de perda. Então ele fechou positivo, porque se a gente pegar aqui, ó, 11 com 9 são 20, então ele fechou aqui, ó, com 62 positivo nesse dia 17 aqui. Ele não bateu a meta do dia aqui. Nos demais dias, tudo ele bateu a meta. Aqui, esse dia 2 aqui, ó, somar aqui, ele bateu a meta. Os outros aqui, tudo tá acima dos 100 reais, então ele tá com a meta de 110 aqui, ó. 119, 112, 114. Às vezes passa um pouquinho, às vezes ele fica um pouquinho abaixo ali, mas é normal, porque às vezes é o tempo de execução de fechamento da ordem automática aqui, quando ele atinge o valor da meta do dia. Então veja bem, como falei, 70% de acerto. Ele executou 24 operações, dessas 24, ó, qual dia que foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, que esse aqui não, então foi 1, 2, 3, 4, 5 dias. E também lembrando que esse dia aqui foi 100 reais a mais, né? Mas independente de qualquer coisa, independente de ser a mais ou estar dentro do que a gente tinha estabelecido de 150, ele tem se mostrado positivo nesse período de 30 dias rodando, né? No período de um mês rodando, ele tem mostrado esse resultado com uma curva bem legal aqui pra gente, ó. A gente olha novamente de volta no gráfico, a gente vê que os primeiros dias ele fez uma curva bem ascendente, aqui foi um diazinho de stop, ele retomou de novo, e aqui, ó, é onde algumas pessoas desistem do robô. As pessoas desistem do robô aqui, quando ele começa a errar, ó. Aqui ele errou um dia, errou 2, tentou retomar, depois ele perdeu de novo, e aí ele começa a retomar a sua curva aqui. Aí aqui ele volta de novo, e aí ele retoma, e agora está na curva ascendente. O importante é ele fazer esse movimento aqui. Ele pode ter esse pico de drawdown aqui, mas ele tem que retomar a curva e romper o seu último topo máximo, né? O seu último valor máximo que ele conseguiu realizar, que no caso aqui era 775 e agora aqui ele está em R$1.000. Lembrando que aqui é o valor bruto que é mostrado, tá? Não é o valor descontando as taxas. Então esse aqui está 1.000 e aqui está 973,80. Então pessoal, olha só, a curva bem interessante nesse período que o robô está sendo executado. E para um contrato é um valor bem significativo. A gente está com esse valor aqui de resultado. Então eu tenho ficado bastante satisfeito com o comportamento desse robô nessa configuração aqui. Ainda preciso acertar a configuração para 3 contratos ali, porque como a gente está percebendo aqui, é um robô de scalp, ele está com um risco retorno negativo, assim como a maioria das operações de scalp, né? Então a gente acaba tendo que acertar muito mais operações, como a gente está vendo aqui, ó, 70% de acerto, mas se a gente ver aqui, ó, no resumo, o fator de lucro, ó, a gente tem um fator de lucro de 2,33. Então a gente tem 17 operações positivas e 7 operações perdedoras. Mas olha isso daqui, isso aqui também é muito interessante, ó, o drawdown, que ele atingiu nesse período aqui R$383 apenas. E aí ele mantém, volta a sua curva, ele faz um topo, né, de ganho, e ele retorna 383 e volta para cima novamente, que é o que a gente viu ali no nosso gráfico de performance aqui. Então isso é muito interessante, esse fator de lucro é interessante, por mais que seja um operacional que pode ter um risco retorno, a gente até considere desfavorável, né, por ser scalper, mas veja bem, a gente tem muitos dias vencedores e dias com meta atingida, e a gente chegar nesse resultado aqui é muito importante. E considerando que apenas esse dia e esse dia ele bateu o stop do dia. Nos outros ele ficou negativo, mas não atingiu o stop do dia. Então isso é muito importante e isso é muito interessante para nós. Então eu estou muito confiante nesse robôzinho, eu vou continuar testando ele, eu vou continuar postando aqui, mostrando qual que é o desempenho dele, quero ver se ele vai manter essa curva de performance aqui ascendente, se ele vai continuar nos próximos dias, nos próximos meses, se comportando da mesma forma, mantendo os ganhos aqui, mantendo os resultados para que eu possa continuar mostrando para vocês aqui a performance dele. E eu quero que ele continue com essa performance positiva aqui, e eu vou continuar mexendo nos demais também, nas outras configurações, principalmente a configuração com 3 contratos, para a gente conseguir chegar numa curva positiva, uma curva ascendente, igual essa daqui também. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui as outras configurações, ó, essa configuração padrão com 3 contratos. Aí eu tenho aqui com um contrato de 60 de ganho, com 100 de perda diária. Não tá muito legal ainda, mas tem se comportado bem também. Aqui com 2 contratos, 110 de ganho, e 2 contratos, 60 de ganho, 3 contratos, 110 de ganho. E tem várias configurações aqui, tem outras também aqui. Então eu quero acertar as demais para que também tenha essa curva positiva, o que ainda não tá. Mas já é um começo, um contrato. Para quem está começando agora a operar com robôs, isso é muito interessante.
para quem está iniciando e está buscando uma renda extra também, né, de forma automática, com robôs operando, isso daqui é interessante. Então, eu vou continuar mostrando para vocês aqui e vou chegar num ponto de decisão para os demais também, para as outras configurações, e definir a versão final. Mas para essa versão, essa configuração com um contrato, eu só vou continuar testando e, se necessário, fazer alguns ajustes na saída de posição, tanto na entrada quanto na saída de posição, mais na saída de posição, para que a curva permaneça ascendente, como eu mostrei para vocês. Então, pessoal, nos próximos vídeos eu continuo mostrando aí para vocês, continuam acompanhando a gente aí para você ver o desempenho desse robôzinho. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp que está na nossa descrição desse vídeo, e você tira suas dúvidas, qualquer dúvida que você tiver em relação ao robô, ao operacional do robô, você pode estar perguntando para a gente que a gente vai responder para vocês. Se você tiver interesse em fazer algum teste com a nossa ferramenta, com o nosso robozinho, se você quiser testar também, é só chamar a gente, solicitar, e a gente vai enviar para você uma versão de teste para que você possa também tirar suas conclusões aí com como que o robô ele se comporta, como que ele se desenvolve, como que ele faz as entradas e as saídas das operações. Não deixe também de ver, não deixe de assistir o vídeo onde a gente fez a apresentação desse robozinho, e ali você também já pode conferir o operacional e o funcionamento dele. É bastante interessante. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos eu quero estar mostrando aqui como que está a curva de performance dele, se ela continua ascendente ou se ele regredir. E eu espero que ele continue se mantendo positivo assim. Então, se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. Eu vou estar trazendo outros vídeos aqui também, ensinando programação para vocês do zero até o avançado aqui, para você também estar criando seus próprios robôs e também criando seus próprios indicadores, regras de coloração, para que você possa dar um up no seu sistema operacional, no seu trade system, aí nas suas operações, nos seus setups. Às vezes você tem um setup aí, mas não sabe ainda como desenvolver, ou não quer passar para alguém desenvolver, então você pode aprender a programar o seu próprio setup e você mesmo desenvolver o seu próprio robô, o seu próprio indicador para colocar rodar aí dentro do seu operacional. Beleza, galera? Então é isso, nós nos vemos nos próximos vídeos e até lá.